Oi, tá voando, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção de algumas páginas da apostila e também do CA. Então já prepara os dois aí, tá? Nós vamos começar na página 18 da apostila. Então a primeira pergunta aqui fala que o que aconteceria com o peso e a massa de um objeto se ele fosse levado para a Lua. Então, como a gente sabe, a aceleração da gravidade na Lua é menor do que a aceleração da gravidade aqui na Terra. Com isso, o peso da pessoa vai diminuir, já que é menor, então vai diminuir. Mas a massa vai continuar a mesma coisa. Então, a massa do objeto, né? Não é a pessoa que tá falando, é o objeto. A massa do objeto, ele continua a mesma, a massa não se altera. O que vai ser alterado vai ser a força, né? A força-peso. Então, o peso desse objeto vai ser alterado por causa da gravidade em cada local. Aqui no 2 nós temos perguntinha A e B. Então fala de uma pedra de 2 kg e uma pedra de 6 kg. Elas caem de uma ponte. Então a gente vai considerar sempre a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Então a gente vai desprezar a resistência do ar e vai determinar o peso de cada uma das pedras. Então nós vamos utilizar a fórmula P igual a M vezes G. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Primeiro fazendo com a massa da pedra de 2 kg. Então, vai ficar P é igual a 2 vezes 10. Então, meu peso é de 20 newtons. E para a pedra de 6 kg, eu coloco 6 no lugar de massa. 10 aqui que é o meu padrão, então eu tenho 60 newtons. A aceleração de cada uma das pedras. Então, a aceleração de cada uma das pedras é a mesma que a da gravidade, ou seja, a aceleração da gravidade, a aceleração das pedras é 10 metros por segundo ao quadrado. No 3, está falando que uma pessoa está segurando um pacote de arroz de 5 quilos. Tem aqui a aceleração da gravidade, está perguntando qual força que ela está aplicando para poder segurar esse pacote. Então, lembrando, força, peso. Então, força é a mesma coisa que peso. Então, vamos usar a fórmula P igual a M vezes G. Então, P eu não tenho, que é a força que eu vou precisar descobrir. 5, que é a minha massa, o quilograma aqui, né, do pacote de arroz. E 10 é o meu padrão de aceleração da gravidade na Terra, tá? Então, eu tô fazendo uma força de 50 newtons para poder segurar esse pacote de arroz. Se um peso de uma pessoa é igual a 750 newtons, qual a sua massa? Já falando da Terra, continuamos com a aceleração da gravidade em 10 metros por segundo ao quadrado. Então, fórmula P igual a M vezes G. Nós vamos usar só essa fórmula. Só que aqui eu tenho já o peso, eu quero descobrir a massa. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o 750 no lugar do P. O M eu vou deixar, porque eu tenho que descobrir essa massa. E o G, que é a minha aceleração de 10 metros por segundo, eu vou colocar o 10 aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente pode mudar de lado, lembra? Se a gente mudar todo mundo, não precisa trocar o sinal. Então, eu posso colocar 10M é igual a 750. E embaixo eu coloco M é igual a 750 dividido por 10. Nisso, 750 dividido por 10 dá 75 quilogramas. Deixa eu fazer aqui rapidinho pra vocês. Deixa eu pegar uma caneta. Eu mostro pra vocês verem como que fica direitinho. M vezes G. 750 igual a M vezes 10. Então, eu tenho 10M igual a 750. M é igual a 750 dividido por 10. M é igual a 70 quilogramas. Ó. Então, eu tenho aqui a minha massa. Vê se dá pra vocês verem direitinho. Ó. P é igual a M vezes G. P é 750. M vezes 10, que M eu ainda não tenho. Então, eu troco de lado, né? Multiplicando o M vezes 10. Então, eu coloco aqui. Nossa, que dificuldade isso. 10M igual a 750. M igual a 750 dividido por 10. M igual a 75 quilos. O que acontecerá com o voluntário do teste do simulador de gravidade ao atender a recomendação do cientista? Então, vamos lá. Posso testar? Claro que sim. Siga-me, né? Nada a ver, claro que sim. Simulador de gravidade terrestre.
Ó, o cara aqui que tá com a short lá embaixo, parecendo, né? Enfim, entra no simulador e vamos lá. Como isso funciona? É só pular. Então, quando o personagem ele começa a pular dentro da caixa, seu peso, seu corpo, né, será atraído pela Terra, pelo centro da Terra. Então, esse é o efeito da força da gravidade, atrair todos os corpos para o centro do planeta, para o centro da Terra. Então, nisso que ele começar a pular, ele não vai conseguir chegar muito alto, ele não vai sem rumo, né? Não vai embora sem fim. Ele pula, mas ele volta para o mesmo lugar, porque a Terra está fazendo puxar ele para baixo. Mas que a gente dá um impulso para pular para cima, né? Para poder ir para cima, a Terra puxa a gente para baixo, porque essa força, né, da gravidade vai fazer a gente vir para o centro da Terra, puxar a gente para o centro da Terra. Agora nós vamos para as páginas 29 e 30 da apostila, tá? Deixa eu mudar aqui. Página 29. Na página 29, apareci. Tá falando aqui da mitologia grega, que é uma das versões para o surgimento, né, dos dias em que Apolo conduzia seu carro, o carro de sol, do leste para o oeste, mantendo sempre a ordem do mundo. Então a gente tem que fazer, criar explicações para os fenômenos da natureza é algo exclusivo da ciência moderna? Justifique as respostas. Não, não é algo exclusivo, né, gente? Todos os povos de todas as épocas, eles faziam explicações para fenômenos naturais, né, fenômenos da natureza. E a ciência, ela passou a fazer isso tomando base em alguns métodos, que são os métodos científicos, que começaram a ser compartilhados por comunidades, por estudiosos, por cientistas, mas não era algo exclusivo, né, da ciência. As pessoas também tinham esse embasamento. Qual a explicação atual para a sucessão dos dias? Então, hoje em dia, a explicação que nós temos da teoria, né, que é mais aceita, é a questão do movimento de rotação da Terra. É o que faz a gente entender que existam esses surgimentos dos dias, que existam os dias que vai se passando para a gente. Dê exemplo de unidade de medidas de tempo que tem por base movimentos da Terra. Então, nós temos o dia, que é o movimento de rotação da Terra, né? O dia e a noite, que passa o dia, né? E o ano, que é o movimento de translação da Terra, para poder fazer a volta em torno do Sol. Faça uma pesquisa sobre o movimento da Terra, explique o que são translação, rotação e ao menos mais um movimento que você escolher. Então, aqui nós temos o que é translação e o que é rotação. São os dois principais que nós temos, né? Então, a gente sabe que a rotação é o movimento que vai fazer que a Terra vai girar em torno do seu próprio eixo, que dá o surgimento dos dias e das noites. E o movimento de translação é aquele que a Terra realiza para dar uma volta completa em torno do Sol, né? Que ela vai girar em torno do Sol. Então, os movimentos que a gente tem, além desses dois, que também são utilizados, mas a gente acaba não estudando tantos, a gente falou da precisão, só um minuto, que vai ser o movimento cíclico, né, do eixo da Terra, que ele tem duração de mais ou menos 25.700 anos. Essa inclinação, ela não interfere nessa mudança dos dias e da noite, ela só muda mesmo a aparência, a posição aparente dos astros pra gente, das estrelas, das constelações. Então, ela vai fazer essa diferença pra gente. Então, o que a gente está vendo agora no céu, o que a gente vê nessa época do ano, daqui a 13 mil anos, que já passou 13 mil anos, as pessoas vão ver uma posição diferente da nossa, né? Em regiões diferentes do nosso hemisfério. Temos também o movimento de nutação, que é um movimento que faz uma pequena variação no eixo rotacional da Terra, que vai ser causado pela atração da Lua, sem consequências relevantes, né? Também temos o deslocamento do periélio, que é uma pequena variação também na órbita terrestre ao redor do Sol. Então, vai alterar um pouquinho a posição do ponto mais próximo ao Sol, que é o periélio, e vai acontecer a cada 20 mil anos. Por isso que a gente não vê tanto, né, falar dele também. E temos também a variação deixa eu ler esse nome aqui que eu até anotei porque é muito grande. Excentricidade da órbita.
que é a órbita elíptica, ela pode ser mais circular ou também ela consegue ser mais ovalada. Então ela consegue, tem certas épocas, né? Acontecem a cada 92 mil anos. Ela fica mais redondinha e outras ela fica mais elíptica, né? Mais achatadinha ou mais ovalada. Então ela também não faz muitas alterações, por isso que é muito difícil ser percebida. E também por causa do tempo que demora para acontecer isso. No 4 aqui tá falando de uma cidade do sul do Brasil. Ele tem os seguintes dados coletados: temperatura mínima, máxima, hora do sol nascer e hora do sol se pôr. Qual das datas do dia teve maior duração e qual provavelmente foi a estação do ano dessa coleta de dados? Então a data 2 tá falando aqui que o dia teve maior duração, né? Se a gente contar aqui da hora que o sol tá nascendo até a hora que o sol vai se pôr. E que foi a duração de 13 horas e 55 minutos. E provavelmente a estação do verão, onde os dias são mais longos. A data 1 é provavelmente pertencente a que estação do ano? Explique sua resposta. Então a data 1 provavelmente é no inverno, porque a temperatura ela é mais amena, né? São menores, ó. E a duração do dia também é menor. Se o pesquisador coletou os dados entre junho e dezembro, qual a provável estação do ano na data 3? Então, nós teremos aqui primavera, que é a estação que nós temos mais ou menos entre junho e dezembro, né? Que é, na verdade, em junho agora a gente tem inverno ainda, depois a gente entra na primavera. Quais são as razões da existência das estações do ano? Então, vai ser a letra D aqui, inclinação do eixo terrestre. Por que as estações do ano são diferentes no hemisfério norte e no hemisfério sul? Por causa dessa inclinação do eixo da Terra. Ela resulta na incidência dos raios solares diferente nos dois hemisférios. Então, quando um hemisfério tem maior incidência de luz solar, o outro vai ter menor incidência. Então, a incidência ela não vai ser igual nos dois hemisférios. Elas serão iguais somente durante a primavera e o outono. Dê exemplos de unidades de medida de tempo que podem ser relacionadas com o movimento da Lua. Então, nós temos a semana, que é o tempo de cada uma das fases da Lua, né? Cada fase dura mais ou menos 7 dias. E temos o mês, que é o tempo que ela demora para dar uma volta completa em torno da Terra, passando por todas as suas fases. Aqui no número 8, fala de um grupo de pescadores que pretende passar um fim de semana pescando, né? Embarcado. Então, tá perguntando, de acordo com essas fases da Lua, qual o melhor final de semana para eles poderem fazer isso. Então, seria aqui o final de semana do dia 29 e 30 de setembro. Então, como a gente sabe, a Lua, ela não emite luz própria, ela é um ser iluminado. Ela vai refletir a luz que vem do Sol. Então, quando ela estará mais iluminada por esses raios solares, será na sua fase de Lua cheia, que vai ser entre aqui, ó, 24 a 2 de outubro. Então, se eles escolherem um final de semana entre essas datas, eles vão ter o céu mais iluminado, porque essa lua está refletindo por completo. Esse sol, esses raios solares, está pegando por completo na lua. Então, vai fazer com que essas noites também estejam mais iluminadas. Então, o melhor final de semana para eles poderem ir pescar embarcado é nesse, onde pega essa fase de lua cheia da lua, tá? Aqui vocês podem fazer um desenho ou explicar, né, sobre o eclipse lunar e solar. Então, nós temos o eclipse lunar. O eclipse lunar vai acontecer quando a Terra se posicionar entre o Sol e a Lua. Então, a Terra vai ficar no meio, impedindo a passagem desses raios solares. Então, ele pode ser total quando na região de sombra, onde não pega nenhuma luz mesmo, né, nenhum raio solar, ou pode ser parcial nas regiões de penumbra, que é onde passa um pouquinho desses raios solares. E no eclipse solar, agora quem vai estar no meio, impedindo a passagem desses raios, é a Lua, que vai ficar entre a Terra e o Sol. Então vai acontecer a mesma coisa. Aonde nós estivermos vendo, né, a região de sombra, a gente vê o eclipse total. Onde tiver a região de penumbra, tem o eclipse parcial.
tá? Então vai depender desse observador, da onde ele estiver posicionado na região, onde ele estiver posicionado aqui na Terra, para poder saber qual tipo de eclipse que ele tá vendo, né? Se é parcial ou total, da Lua ou do Sol. Os eclipses ocorrem porque a luz se propaga em linha reta e, sob certas condições dos astros, um pode impedir que a luz emitida pelo Sol chegue a outro astro. Qual a posição dos astros em um eclipse solar e um eclipse lunar? Então, igual a gente falou, no eclipse solar, quem vai estar no meio vai ser a Lua. Ela vai bloquear a chegada de luz à Terra. E no eclipse lunar, quem vai bloquear essa chegada de luz vai ser a Terra, que vai ficar entre o Sol e a Lua. Qual a diferença entre o eclipse total e parcial? O eclipse total ele vai acontecer numa região onde nós, observadores, estivermos na região de sombra. E o eclipse parcial vai ser na região de penumbra, onde que passa uma certa quantidade de luz, né? Não fica como se fosse no escuro total. Qual a condição para que o eclipse ocorra, né? Então, a condição é que o Sol, a Terra e a Lua, eles têm que estar alinhados na mesma reta, dependente de quem estiver no meio. Então, para acontecer qualquer tipo de eclipse, os três têm que estar alinhadinhos. Então, ó, terminamos aqui a correção da apostila. Nós vamos agora para o CA, para a página 10 do CA. Então, corre aí e pega o CA para a gente continuar, tá? Continuando aqui, então, nossa correção na página 10 do CA, sobre diferença entre peso e massa. Nós temos várias imagens aqui no número 14 e nós temos que classificar essas imagens entre balança ou dinamômetro. Então, nós temos aqui uma balança que vai medir pesos iguais, né? Então, vai ter um peso como padrão para poder fazer esse equilíbrio. Vai medir massa. Aqui nós temos também uma balança, outra balança. Aqui também é uma balança, porque tem esse pezinho aqui, né, que a gente chama de peso, para poder ajudar nessa regulagem. E essa aqui que é através de mola, que é através da compressão dessas molas, né, é um dinamômetro. Aqui o peso de um corpo é uma grandeza física, que a resposta certa que é a letra E, cuja intensidade é o produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade local, né, da onde a pessoa estiver. Na 16, a resposta correta vai ser a letra D. Então, vamos fazer o cálculo rapidinho? Então, nós temos, ó, a massa de 55 quilos. Então, você sabe que uma balança de farmácia, para saber seu peso, o ponteiro indicará qual será o seu peso. Então, o ponteiro ele vai colocar lá a sua massa de 55 quilos. Mas o seu peso, qual será o seu peso? Então, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente vai usar a fórmula P igual a M vezes G. P eu vou descobrir, 55 é minha massa, ó, e vezes 10, então o meu peso é de 550 newtons. Aqui na 17 fala que um astronauta leva uma caixa da Terra até a Lua. Podemos dizer que o esforço que ele fará para carregar a caixa na Lua será menor do que na Terra, que é a resposta E. Porque a massa da caixa permanecerá a mesma, mas o seu peso vai diminuir, porque a aceleração da gravidade na Lua é menor do que a aceleração da gravidade na Terra. O dinamômetro presente na ilustração é um instrumento composto por uma mola e um gancho para prender objetos que ficam suspensos no ar. Ao prender um objeto, a mola sofre uma deformação. Com base nos conceitos desse aparelho, analisa as afirmativas a seguir. Então, a gente tem aqui, ó, o dinamômetro é um aparelho que realiza medidas de massa. Essa tá certa? Não, o dinamômetro mede peso, né? Força-peso. Quanto maior a variação do comprimento da mola do dinamômetro, menor o peso do objeto. Também não, isso não faz diferença. Os dinamômetros só funcionam com o alongamento da mola. Não, a mola não precisa ficar alongada, né? Eles funcionam também com a compressão da mola, não é só puxar a mola, também faz essa compressão. O dinamômetro já falei. A medida realizada pelo dinamômetro é diferente da realizada pela balança, pois esta faz comparações entre a massa de diferentes corpos, enquanto aquele mede a deformação de um sistema elástico. Então tá certo, a balança ela mede massa e o dinamômetro ele vai medir peso.
Lembrando, peso e massa são coisas diferentes, tá? Então, a resposta correta aqui é só a número 4, né? Então, é apenas a número 4, que é a letra D. Na 19, fala que um astronauta com traje completo que tem uma massa de 120 quilos, ao ser levado para a Lua, onde a aceleração da gravidade é 1,6, sua massa e seu peso serão. Então, qual a massa e o peso, né, nesse lugar? Então, lembrando que a massa ela não muda, ela permanece a mesma. Então, a massa dele na Terra ou na Lua vai ser de 120 quilos. Agora, o peso que vai mudar. A gente faz a fórmula P igual a M vezes G. Então, o peso 120, que é a massa. Peso não, desculpa, gente. Peso a gente não coloca, que é igual a 120, que é a massa, vezes 1,6, porque nós estamos falando da aceleração da gravidade na Lua. Então, fazendo essa multiplicação, vai dar 192 newtons. Então, a sua massa continua 120 quilos e seu peso 192 newtons. Aqui na 20 está falando sobre 1 quilograma padrão, pesa cerca de 10 newtons na Terra. Em um planeta X, o mesmo quilograma padrão pesa 35 newtons. Qual a aceleração da gravidade nesse planeta? Então, aqui já está pedindo para a gente descobrir a aceleração da gravidade. Então, ó, nós temos peso, nós temos massa e não temos aceleração da gravidade nesse planeta, certo? Então, a massa nesse planeta, o peso nesse planeta, desculpa, é de 35 newtons. Então, a gente coloca o 35 no lugar, vou fazendo aqui no papel também para vocês verem. Só um minutinho. Minha caneta funcionar, né? Então, vamos usar a fórmula. P é igual a M vezes G. Então, P, que é meu peso, eu tenho 35 newtons. Então, eu coloco no lugar do P. O meu M tá falando que aqui a minha massa, ó, que tá dando aqui 10 newton, é como se fosse 1 aqui. Então, a minha massa vai ser 1. E a aceleração da gravidade eu não tenho, então eu vou repetir o G. Então, vai ficar 1G é igual a 35. G é igual a 35 dividido por 1. G é igual a 35 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração da gravidade nesse planeta é 35 metros por segundo ao quadrado. Letra C aqui. Então, terminamos aqui a nossa correção do CA, né? Até então. Na quinta-feira, nós teremos aula ao vivo, 9h30 da manhã, tá, gente? Então, anota aí, fiquem ligados, não percam a nossa aula. Vai ser muito bom pra gente matar a saudade, vai ser bom pra gente poder tirar as dúvidas, pra gente poder, né, aprender um pouquinho mais, a gente poder se ver um pouquinho. Então, não se atrasem, 9h30 da manhã, eu vou marcar lá no aplicativo, vocês vão ver lá no calendário. Então, mantenham também as atividades em dia, mantenham as aulas em dia, para que nós também possamos dar continuidade nessas aulas, tá bom? Beijos, qualquer coisa pode me chamar que eu estou à disposição. Até quinta-feira, gente. Tchau!